Meu irmão e minha irmã, hoje dia 10 de novembro, a igreja comemora o dia de São Leão Magno. São Leão Magno foi papa no ano de 440. Um homem de vida muito simples, muito modesta, porém de pulsos firmes. De fato, enfrentou vários exércitos que queriam invadir a cidade de Roma para dominá-la. Convocou o Concílio de Calcedônia, que foi o responsável por definir que em Jesus Cristo existem a natureza divina e a natureza humana, a natureza divina e a natureza humana. Foi um papa responsável por escrever muito a respeito de teologia, a respeito de cristologia. Grande homem, grande bispo da igreja, grande papa, que hoje nós celebramos. Nós também, que somos teatinos, celebramos um grande santo nosso, particularmente Santo André Avelino, santo do século XVI, homem que se formou em advocacia e queria seguir a carreira legalista, vamos dizer assim, porém que a um certo ponto se converte e entende que não era aquilo que Deus queria dele, o queria como sacerdote. Se ordena, depois de um tempo entra para os teatinos e ali deslancha. Se torna mestre de noviços, se torna acompanhador espiritual de tantas e tantas pessoas, e pessoas às vezes até importantes dali da região de Nápoles. Vive uma vida toda dedicada ao trabalho de Deus e do Evangelho. Morreu com 88 anos, muitos anos para aquele período. Trabalhou até o último instante, morreu celebrando a missa. Em 10 de novembro de 1608, quando estava, como disse, celebrando a sua última missa, o seu último subirei ao altar de Deus, como os padres costumavam dizer naquele período quando se iniciava a missa. Por isso ele é padroeiro da terceira idade, das pessoas que já são idosas e que devem encontrar nele este estímulo, esta força para continuar, para nunca desistir porque se é velho, porque já se chegou a uma certa idade. Vamos então escutar o que nos diz para nós neste dia a palavra de Deus do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se a gente ouve esse evangelho de modo isolado, a gente quase pensa: mas Jesus então está elogiando esta pessoa que fez trambiques, que fez a coisa que não deveria, que para aparecer bem dentro de seus colegas fez quase que uma chantagem com eles, negociando coisas que não eram suas, mas do seu patrão? Nada disso. Nós temos que sempre, quando ler a palavra de Deus, trechos do Evangelho, ver qual é o contexto no qual aquele trecho está inserido. E este, precisamente, é ainda aquele da casa do fariseu, que nós escutávamos alguns dias atrás. Jesus que esteve ali com os fariseus, almoçou, conviveu com eles, deu alguns conselhos, e agora que retoma a caminhada, ainda tem em mente aquele almoço, aquela ocasião, aquele banquete que esteve lá. De fato, os discípulos, as pessoas que estavam acompanhando, também estavam com Jesus naquela festa. Por isso é que Jesus conta esta parábola. O objetivo de Jesus, então, é, outra vez, atacar, ou melhor, apontar os erros que os fariseus cometem. E, de modo especial, esta, vamos dizer assim, não vergonha de fazer o que é errado para ter a sua imagem preservada, coisa que os fariseus eram espertos em fazer.
Se alguém fosse descobrir alguma coisa de errado que tinham feito, corriam antes e pagavam e subornavam as pessoas para que não contassem, para que a imagem deles permanecesse intacta. A pergunta que o administrador faz no Evangelho, o que vou fazer quando for expulso para que alguém me receba na sua casa? É a pergunta dos fariseus. O que vou fazer se alguém descobrir que eu fiz isso ou fiz o outro de errado? Por isso se preocupam com a aparência. Além disso, o Evangelho nos ensina qual é o modo certo de proceder. Isso sim, Jesus elogia. A mesma esperteza que esse homem do Evangelho teve, Jesus gostaria que nós tivéssemos. Ou seja, que aquela pessoa que busca Deus também tivesse. Que corresse fazer as contas, preocupado com o céu, preocupado em ter ou não uma casa que o receba depois desta vida. O modo de agir, a esperteza desta pessoa, Jesus elogia. E Jesus gostaria que os seus seguidores também o tivessem. O que é então que esta palavra pode dizer para nós neste dia? O objetivo principal desta parábola para nós hoje é tirar-nos do nosso comodismo. Nós nos habituamos, por exemplo, a dizer: não tem mais jeito, não tem mais gente, a igreja está esvaziando, não tem jovens, nada que a pastoral propõe acontece, nada que o padre faz vai para frente, e fomos nos acomodando à situação, ao lugar em que nós estamos. Jesus, pelo contrário, quer de nós inovação, quer de nós esse estímulo, essa esperteza, esta busca por arrumar as contas, por arrumar aquilo que está errado. Buscar incentivar-nos, assim como os filhos da luz de Jesus no Evangelho são espertos para os negócios do mundo, os filhos de Deus têm que ser espertos para as coisas de Deus, para buscar o seu reino, para incentivar o Evangelho, para anunciá-lo às pessoas. Além disso, essa pergunta do administrador, o que vou fazer para que alguém me receba em sua casa? Deveria ser também uma pergunta nossa. O que eu tenho que fazer para que Deus me receba na sua casa? O que é que eu tenho que arrumar, que organizar na minha vida para que Ele me receba quando nesta vida eu for mandado embora? Será que eu tenho arrumado as minhas contas? Ou seja, será que eu tenho buscado curar as feridas que eu provoquei? Será que eu tenho procurado perdoar aquela pessoa que me fez o mal? Será que eu procuro me aproximar e conversar com aquelas pessoas que não pensam como eu penso e que não seguem aquilo que eu sigo? Ou seja, será que eu busco a reconciliação? Busco a comunhão com os meus irmãos? É assim que eu vou fazendo as contas neste mundo para que depois possa ter uma casa na qual poderei habitar eternamente. Que a gente então, inspirados por essa palavra, nos preparemos para este encontro com o Senhor. Santo André Avelino, este santo que eu disse que nós teatinos comemoramos hoje, nos dizia: progredir diariamente na virtude. Cada dia eu tenho que subir um degrauzinho a mais, ser um pouquinho melhor, para me preparar para a casa eterna, que Deus me chama. Que a bênção do Senhor, por intercessão de São Leomagno, Santo André Avelino, seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.